Bom, e aí rapaziada, aqui é o Next, mano, estamos de volta aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai estar dissecando aqui o Reptile, tá certo? Então vamos lá, sem muita enrolação, se você conhece meu trabalho e gosta, já deixa seu like e comenta aí para me ajudar no engajamento. E se você não conhece, assiste até o final que eu garanto que você vai gostar, né? Eu tenho uma playlist inteira falando sobre Fame Data, toda essa série aqui de dissecando um personagem. Ela é bem simples, vamos falar assim. Ela é bem mais didática, bem mais fácil, bem mais tranquila de entender. Aqui não tem coisas muito complexas, são coisas que você consegue colocar no seu treino mesmo e ver, mas eu te mostrando aqui, talvez faça para você que não tem muita noção de jogo, abrir um pouco a sua mente. Né? O Reptile é um personagem que ele é bem simples, né? Mas ele tem algumas coisas aqui que fica interessante a gente mostrar, né? Deixa eu dar uma resetada aqui no treino e vamos exemplificar aqui algumas coisas. Tá? O que ele tem, né, aqui de especial, né, todas as strings dele. A gente tem alguns pontos de atenção mais básicos, que são, por exemplo, o fato do stand 1 dele ficar mais 2 e o 1 dele ficar 0. Não é nada absurdo, não é nada que garante nenhum médio dele. O médio mais rápido dele, inclusive, é 12 frames, mas é bom você ficar atento, correto? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui o 1.4 dele, que ele é menos 7. Então, se você tiver um Liu Kang, um Kung Lao, um Li ou Raiden com o olho brilhando, você vai conseguir punir isso daqui, tá certo? Um reversal de 7 frames ou um inicial de 6 frames. Se você tem alguma dúvida quanto à questão de frame data, tem a minha playlist do básico ao avançado ali para você dar essa atenção, tá certo? Então, por exemplo, uma Li aqui, por exemplo, dando esse reversal, ela vai aqui conseguir punir garantido. Então, você tem que ficar atento com isso. Porém, fique esperto com uma coisa, né? O Reptile, ele pode fazer isso daqui e cancelar nesse golpe aqui dele, né? Que eu já vou ir mais a fundo nele, mas esse golpe aqui, pra quem não sabe, ele é o teleporte dele, né? E ele pode apertar pra baixo e cancelar. E se ele fizer isso aqui nessa string, apesar dele ficar menos 10, ele afasta. E aí, contra todos os personagens, com exceção do Raiden, ele vai afastar aqui. O Raiden, no caso, ele consegue punir com o Shocker dele, né? Com o Shocker não, com o Razzle Dazzle. Mas tem um detalhe que o Reptile pode fazer, que ele vai conseguir punir tanto o Raiden, quanto um Liu Kang, quanto uma Li Mei, qualquer coisa. Mas tome cuidado, porque ele pode fazer isso aqui, e acabar baitando, né? Ou você, e acabar aqui te punindo, né? Ele consegue reagir aqui e te punir se ele pegar aqui no tempo certo, tá certo? Então, por exemplo... E aqui você toma full combo, tá? Então, fique atento a isso, né? Junto com isso, a gente tem esse mesmo exemplo nesse golpe aqui, que é o stand 3 dele. Que ele dá essa rabada, que ela também fica menos 7. Então, uma Li Mei vai também conseguir punir aqui, tá certo? Porém, esse aqui é só no segundo golpe, ou seja, esse daqui você sempre consegue ver e punir. E tem essa questão que ele pode pegar e fazer isso, onde ele fica menos 8, mas ele afasta um pouco. Então, por exemplo, se ele fizer daqui de longe, a Li Mei não pune e ele vai de novo ficar com uma punição aqui livre pra cima dela. Porém, se ele fizer colado, dependendo, ela vai conseguir punir. Então, tem que ter essa atenção. Lógico que ele consegue, por exemplo, fazer isso e cancelar no dive kick da Sonya se ele estiver usando Sonya. Então, você vai avaliar, né, aos poucos ali de acordo com a matchup. Mais coisas que ele tem. A gente tem, por exemplo, a string do médio principal dele, que ela é uma string de 12 frames excelente, tá? Que ela cobre os dois tempos de recap, onde ela é médio, 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 e ela termina mais um. Porém, esse mais um, Onet, sou obrigado a respeitar? Lógico que não, né? Não quer dizer que você vai sair apertando igual um maluco, mas esse é mais um aqui, ele reseta o neutro, ele não garante nada pro Reptile, tá bom? Tudo, ele só ganha uma pequena vantagem de movimentação, e no canto é a mesma coisa, tá? No canto ele vai no máximo conseguir fazer um D1 aqui, tá? No máximo isso. E dependendo, se você tá, por exemplo, se a Li Mei ela der o reversal disso aqui, como ele tá saindo em reversal, dá trade ainda, tá? Mesmo que eu acerte o tempo D1, dá trade, tá bom? Então, o Reptile contra essas situações aqui, por exemplo, se o Raiden tá com o Razzle Dazzle com o olho ativo, não tem por que ele não tentar fazer. O Reptile mesmo estando positivo, ele vai ser obrigado a defender, porque é como se o golpe de 7 frames estivesse saindo em 6, porque ele tá em reversal, e o Reptile vai estar batendo com 7, vai dar um trade. E se der boa pro Raiden, ele ainda sai na vantagem do trade. E se der. E se o Reptile errar o tempo, ele ainda ganha full combo por causa do acerto do Razzle Dazzle. Então a gente tem essas questões aí que a gente pode trabalhar. E a Li Mei, no caso, ela só tem que tomar cuidado, porque se você ficar fazendo isso e o jogo do Reptile ler, ele vai defender, tá bom? O que você faz nessa situação, né? Quando você tá tomando muita pressão desses golpes aqui dele que são positivos, né?
procura um golpe que você possa checar. Então eu vou dar um exemplo. A Limei aqui, ela vai dar... Eu vou fazer ela fazer um D1, tá certo? Vou testar aqui, vou estar descobrindo isso agora, tá bom? E vou colocar ela pra sempre fazer um reverso com D1, tá bom? Então ela vai sempre devolver com D1. O que acontece? Vou testar aqui, por exemplo, se o Reptile consegue dar um backdash. Aqui ele consegue. Então, se você ficar de Limei, por exemplo, o Scorpion e o Sub-Zero, eles conseguem dar um D1 aqui garantido, tá bom? Então, eles não correm risco, eles no máximo vão correr risco de tomar um outro D1. Mas uma Limei, por exemplo, já é perigoso ela ficar fazendo D1, porque ele pode, por exemplo, dar um backdash e punir ela, tá bom? Então ele pode fazer isso aqui e acabar punindo um pouquinho, tá perdendo tempo aqui. Ó, ela pode fazer isso aqui e punir um pouco, então fica atento. Porém, eu vou testar aqui, sei lá, se a Limei consegue responder com isso aqui, que é um de 10 frames dela. Vou testar. Aí você vai testando com o seu personagem, tá certo? Então, aqui, deixa eu ver, ela vai responder aqui. Vamos testar se consegue dar o backdash aqui, acredito que não. Ó, não consegue, tá? E por ser 10 frames, ele no máximo vai fazer aqui um D1, ou um D3, ou um D4. No máximo que ele consegue fazer aqui é um D4, ou seja, o maior risco que a Limei aqui tem é de tomar 3%, tá bom? Porque fora isso, mesmo que ele avance com o outro médio dele, ele não vai conseguir bater a tempo, porque ele tá em 12, mais um é como sair em 11 e o golpe dela é de 10. Então tá dando pra pegar. Então se o Reptile tá abusando muito disso contra você, não precisa ter medo de apertar, né? De bater. A única coisa que você tem que ficar atento é novamente se ele tá fazendo isso daqui demais, né? E força ele, né? A responder, a dar um D1 quando ele fizer isso, porque daí, quando ele fizer isso aqui e der um D1, pronto, o turno já é seu e se tiver, por exemplo, com a própria Limei, você consegue punir esse poke dele. Então você elimina mind game. Se você ficar sempre defendendo depois disso, ele vai fazer isso, aí ele vai repetir isso de novo, aí ele vai te dar um agarrão. Então toma cuidado, tá bom? Força ele a responder da forma mais garantida possível. Tá certo? Então aqui, voltando pro meio da tela, isso serve também para essa string aqui, tá? Que tem exatamente o mesmo padrão, né? A mesma questão. A gente tem outras continuações aqui vindo disso, que é o frente 2, 3, né? Eu já vou combinar com o 2, 3, tá? O Reptile, ele tem strings que se repetem. Então, por exemplo, o frente 2, 1, 1, ele tem a exata mesma frame data e função do frente 3, 1, 1. Qual que é a diferença? É que o frente 3 ele pega mais longe, só que ele é alto. Ou seja, o oponente pode se abaixar. Enquanto o frente 2 ele é mais curto, porém ele é médio. O oponente já não pode mais se abaixar. Entendeu? Mas no final da string tem a mesma função e serve a mesma coisa pra cá, né? Pro 2, 3, correto? E pro stand 2, 3. Qual que é a diferença? O 2, 3 ele é mais rápido, ele é 9 frames, tem punições que você vai precisar do stand 2 e você vai levando pra isso, vai pro otimizado. E o frente 2, 3 ele é médio e dá mais dano, tá vendo? Um dá 5%, o outro dá 3%. Então essa é a diferença, mas se vocês verem aqui no bloqueio, é a mesma questão. Os dois ficam menos 14, tá bom? Então, se qualquer um deles aqui for feito em você, você consegue punir, tá bom? E o segundo golpe ele é alto, mas você não consegue abaixar se você defender o primeiro, porque ele dá jail. Mas, se você estiver atento, né, na questão de whiffar, você consegue abaixar, tá bom? Mas se ele pegar um bloco aqui, eu não consigo porque dá jail, né? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos meus, ele tem, ó, 17 frames de velocidade de cancelamento, o segundo golpe sai em 13, não tem como você abaixar só se ele whiffar, pegar no vento, tá certo? E junto com isso, ele tem uma outra continuação. Da mesma forma que o F2 ele tem o F2.3 e o Stand 2 tem o 2.3, eles têm também a versão com 4. Então o F2 4, que é essa rabada, e o 2 4, que é essa rabada, né? Que dependendo do Camel que ele tiver, um Mavado, né, uma Sônia, uma Janet, ele vai conseguir combar, tá? Disso daqui. Então fiquem espertos, tá bom? Porém, ele tem duas questões aqui. Eu vou até trocar pra Sônia, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Ele tem aqui duas questões. A primeira é que ele tem gap. Então, por exemplo, ó, é 17 frames de velocidade de cancelamento frente 2 e o frente 2 4 sai em 20. Mesma coisa, stand 2 é 17 frames de velocidade de cancelamento e o stand 2 4 sai em 20. Por que isso acontece? Que se você tiver um golpe com armadura, você pode soltar aqui no meio, tá certo? Então, por exemplo, essa aqui, não. É reação em cadeia, né, dela. Isso. Você pode soltar um golpe com armadura no meio, só toma cuidado, né, que se o oponente fizer e defender esperando que você dê armadura, dependendo do seu personagem, você vai sofrer uma punição. Eu digo dependendo, porque se você tiver um Conan que tá com a armadura com tremor, você tá safe, mas novamente é algo que você vai avaliar ao longo, né. E a gente tem aqui um mix que é bem usado para alguns jogadores de Reptile, que é esse daqui com a Sônia, né, Overhead.
ele faz ou esse aqui com o low, aí ele vai lá e taca a Sônia por cima para converter, ou ele faz esse aqui com a Sônia overhead. Se vocês perceberem, o segundo golpe, como eu falei, já começa em 20 frames, e a Sônia, ela começa em 25. Então, você consegue fazer um fuzzy guard, né? O que é um fuzzy guard? Você defende primeiro abaixado e depois levantado. Lembrando que se você fizer um golpe com armadura, você vai cobrir tanto o low, tanto o overhead, né? Junto com isso, a gente tem que, por ser a Sônia ter, 17 frames de vantagem de cancelamento e a Sônia 25, faz com que eles no total tenham de 17 a 25, uma diferença de 8 frames, por estar sendo cancelado é 7 frames, ou seja, é 6 frames para cima, o que significa que tem gap para up block. Então, se ele fizer isso aqui, você tiver certeza que vem a Sônia, você pode dar um up block, e aí a Sônia, em vez de ficar mais 1, ela vai ficar menos 24, e aí você consegue fazer uma punição em cima, sem gastar recurso nenhum, tá certo? Então, são coisas que você fica atento, você tem que ficar atento. E como que eu vou treinar isso daqui, né? Pra defender a Sônia, se eu não tiver recurso, eu não tiver nada e eu não quiser arriscar no up block e acabar tomando um low, né? Você vai lá e faz isso daqui. Lembrando que se você estiver fazendo up block, o oponente pode fazer um stand 2, ver que você deu up block e punir com essa string low dele. Correto? Mas a gente já vai chegar nela. Como você vai fazer? Você vai colocar aqui no trem, você vai botar redefinir distância para próximo e você vai colocar primeira gravação do Reptile como um frente 2, 3, um frente 2, 4 com Sônia. E a segunda gravação do Reptile você vai colocar um frente 2 com a Sônia vindo overhead. Aí você vai vir aqui e colocar para aleatório oculto. E você vai vir aqui e registro de botões e desativar. Agora você não sabe o que vai vir, a máquina vai fazer automático. E aí você treina assim, você defende primeiro abaixado e depois levantado. Você pega o tempo. Se você estiver atento, você vê que você não precisa nem fazer um fuzzy, você consegue só defender abaixado, ver que a Sônia tá vindo e defender o overhead, tá bom? Aí com o tempo você vai acostumando isso, né? E é isso, aí você fica com a defesa blindada. Vai dependendo da sua leitura, se o cara tem, por exemplo, aqui... se você tá com 3 barras, você quer arriscar, faz o up block, se o cara faz sempre com a Sônia, sempre, toda hora, você vai lá e mete um up block, porém esse mind game ele existe, tá certo? E você pode fazer uma defesa sólida treinando dessa forma. Tá certo? Então, já atribuindo uma continuação aqui com a Sônia, né? A gente tem também que ela pode fazer isso aqui, por exemplo, cancelar no dive, tá bom? Detalhe, isso aqui ele fica safe, tá? Ignorado. Né? Ele tá saindo porque existe uma gap aqui no meio, né? Mas eu vou colocar aqui o reply pra fazer aqui, ó, defender, tá bom? Você vai ver que eu não vou conseguir punir mesmo fazendo reversal, tá bom? Fica aqui por volta de menos 4. Depende depende da distância, mas em média menos 4. E uma curiosidade, tá? Parabéns aí, Ana The Helm. É que, apesar de a Sônia ser um golpe aéreo e você puder cancelar ela aqui, ele não deixa você cancelar aqui, tá? No 1-4 você pode cancelar no teleporte dele, mas você não consegue cancelar na Sônia. Então você não precisa ter medo, tá? Nessa questão. É só o stand 3 aqui que ele pode cancelar com a Sônia. Tá certo? Então, continuando, a gente tem aqui a questão de que a gente tem o overhead dele, tá bom? E ele não leva pra nada, tá? Ele só vai derrubar e já era. Então, pô, o cara tá remixando entre o overhead e o low. Mano, toma 300 overhead se for preciso. Só lê overhead quando for bem específico mesmo, sabe? Toma 300 overhead se for preciso, porque o overhead é só 5% que te derruba aqui já era. E enquanto o low, ele leva pra full combo e é confirmável, tá certo? A gente tem também três versões do overhead, tá? Uma, ela é normal e fica... menos 4 por padrão. Se pegar no segundo frame ativo, que ela pode ficar menos 3, né? E ele tem 4 frames ativos, ou seja, ele pode ficar até menos 1. E ele tem uma versão que é um pouco carregada, que ela já fica menos 2 por padrão, certo? Dá um pouquinho mais de dano, mas ainda não leva pra nada. E a única versão que leva pra combo é essa carregadona aqui, que você consegue reagir bem tranquilamente no olho, né? Que ele fica mais 2, e aí nessa daqui, ó, tem a semi-carregada, ela vai ficar assim, e fica mais 50. E tem a carregadona, que aí ele consegue deixar levar pra combo, né? Aí esse aqui ele já consegue fazer umas coisinhas depois. Aí você fala, tá, mas e se isso aqui ele é 100% reagível, né? Como é que alguém toma isso? Usando um outro recurso dele que a gente já vai comentar sobre, né? Junto com isso aqui, a gente tem a string do low, né? Que ela tem gap na string inteira, tá? Então ela tem 16 frames de vantagem de cancelamento e o segundo golpe tem 18.
Ou seja, ela tem gap aqui no meio, tá certo? Eu já vou mostrar as gaps, porque eu vou primeiro mostrar a vantagem de cancelamento, né? O segundo tem 17 e o terceiro tem 19. Ou seja, todos ele tem o golpe que vem depois tem um início maior do que a vantagem de cancelamento. Então, se eu colocar aqui para ele fazer isso, se eu mandar o primeiro golpe do low, ela vai conseguir dar um armor. E se eu mandar aqui o segundo golpe do low, ela vai conseguir dar um armor também, né? Além disso, ele tem também esse terceiro aqui, que ele fica menos 23 e tem só 7 frames de vantagem de cancelamento. Normalmente, o Reptile vai deixar safe fazendo isso aqui, essa corrida dele, né? Porque essa corrida dele, ela é 10 frames de início e ela fica só menos 5. Porém, você consegue usar aqui um invencível aqui no meio, por exemplo, e uma armadura. Mas eu não tô usando a armadura de Limei de exemplo, porque ela vai tão pra frente que, ó, ele sai do alcance do Reptile, tá bom? Então, a Limei, sempre que ele fizer essa string, ela pode fazer o BF4 sem risco nenhum, porque se ele parar na string, ela vai punir, e se ele fizer isso, ela não vai dar dano, mas pelo menos ela não vai tomar um combo também e vai acabar indo pra longe, tá certo? E com um Kami invencível você consegue usar aqui, por exemplo, né? Nesse caso aqui, o Sub-Zero, ele é perfeito pra tanto punir essa ativação dele, quanto punir se ele fizer só a string e parar, tá certo? A frame data bate perfeitamente. Mesmo qualquer coisa que ele lança aqui depois, ele vai acabar correndo muito risco. Ele pode, por exemplo, tacar essa Force Ball direto, mas ele vai correr muito risco. E se você tacar o arma, você vai pegar ele de qualquer jeito. Então, essa string, ela sempre corre risco. E a gente tem também que, mesmo quando ele faz isso aqui para deixar safe... Opa, perdão. Mesmo quando ele faz essa continuação aqui para deixar safe, ela também tem gap, tá? Então você consegue, por exemplo, fazer isso aqui e dar uma armadura no meio, por exemplo. Tá certo? Ela também aqui tem gap, dependendo da armadura você vai combar. Ou um invencível também, né? Que você pode usar. E tem um macetinho que eu já vou ensinar em cima disso aqui. Não, vamos mostrar agora, né? Que é com dois cameos diferentes. Um é com o Tremor, correto? E se você tiver com o Tremor aqui na variação cristalino, ele pode fazer... Ele tem esse golpe aqui que ele ativa. Opa. Ele tem esse golpe aqui, que ele fica invencível, né? Mas você pode fazer ele no final dessa corrida sempre, tá bom? E aí, o que acontece? Você consegue se recuperar e punir a tempo. É uma característica que qualquer personagem consegue fazer com o Tremor, tá bom? Ó, punição ali. Pareceu de revide, porque eu fiz o revide com o Tremor, tá? Mas com qualquer personagem você consegue fazer, não, exclusividade de Limei. Então se você chamar o Tremor aqui para interação, aqui em cima, depois que ele fizer essa corrida, é garantido, o Reptile só não vai ser punido se ele tiver algum câmbio, tipo uns tiros do Striker cobrindo, coisa bem específica, sabe? Então, resumidamente é isso, você consegue ter essa punição aqui garantida para cima do Reptile, tá certo? E a gente também tem uma outra questão que é com o Striker, que ela é bem... que qualquer personagem também pode fazer, que ela é exclusiva dessa string, inclusive, né? Se você tiver... o Reptile estiver usando essa string aqui, você consegue fazer o seguinte. Você consegue chamar o Striker entre esse segundo e esse terceiro golpe, tá bom? E você toma esse terceiro de propósito, porque aí o Reptile vai lá pro outro lado, aí ele vai pegar no Striker, e por pegar no Striker, ele vai completar a animação, porque, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, primeiramente. Se ele fizer isso aqui e pegar só no vento, ele não completa a animação e recupera mais rápido, tá bom? Então você força ele a pegar no Striker para ele completar a animação, tá certo? Ó, tá vendo? Se eu só tomar o segundo golpe, ele vai whiffar e pronto, eu não vou conseguir levantar punindo. Se eu fizer aqui e conseguir chamar o Striker, ó, ele vai pegar no Striker e por causa do Striker ele vai completar a animação. E aí você consegue fazer uma punição bem específica aqui, tá vendo? Onde ele não vai conseguir fazer nada. E acaba sendo uma punição gratuita e o Striker já começa a recuperar assim que você termina um combo, né? Lógico que dá pra fazer uma punição bem mais otimizada e com um combo bem mais complexo, mas fica aí pra vocês pegarem isso daí, tá certo? Então, cara, o Reptile de golpes básicos, no geral, é isso, né? Pra você que tem personagem que pune poke, né? Que nem a Limei, por exemplo, né? Que a gente sabe aqui que ela tem isso aqui que vai punir pokes. Toma cuidado porque... com o Reptile, apesar dele ter o D1 menos 8 e o D3 menos 9, ele tem o D4 que é menos 6, então ele consegue baitar a sua punição de poke com o D4. E o B4 dele também, que é a rasteira, que ela é excelente, que apesar dela ser menos 7, ela espaça muito. Então, por exemplo, só um Razzle Dazzle do Raiden, quando ele fizer colado, vai punir. Se fizer de longe, já não vai ser suficiente. E a Limei, em nenhuma distância, ela vai punir. Menos 6 e menos 7, ela não alcança. Bom, então tenham isso em mente, tá certo? E...
Bom, de golpe especial, né? O que que o Reptile ele vai ter? Todos eles basicamente vão ser puníveis, tá? Então, isso aqui, por exemplo, essa Force Ball aqui, ela fica menos 24. Qual que é a vantagem dessa Force Ball? Se você tiver um câmbio pra deixar safe, a menos componente de Flawless Block, você vai ter um chip damage muito interessante ali usando ela, tá? Mas toma cuidado, onde é que ela vai ficar safe? Quando você fizer ela no neutro, assim, né? Ela é importante ali, porque aí se pegar de longe é combo, e aqui no meio da tela ela cobre um espaço bom. Não esquece que ela é médio, tá? Você não vai conseguir abaixar dela normal, e se você acabar tomando, você vai dar uma full punish aqui o full punish não, né? Você vai dar uma conversão full aqui para o Reptile. Ele é um personagem muito bom na administração de recursos, porque ele não precisa gastar barra para praticamente nada, né? Só quando ele quer matar, certo? Então, a gente tem isso, a gente tem a famosa, o BF4 dele, né? Que ele é um low, mas ele é extremamente unsafe. E ele adiciona um mix-up para esse overhead dele carregado. Lembra que eu falei? Uma das coisas é isso. Ele pode cancelar esse overhead dele em algumas coisas. Uma delas é esse tiro, outra é o Fatal Blow, outra é essa low aqui dele, né? Só que isso aqui sempre corre risco. Na dúvida, defenda o overhead, tá? Porque esse low, ele é muito negativo e se pegar, ele vai dar pouquíssimo dano, tá certo? Ele só vai converter no canto com camels bem específicos, tá bom? E tem também o BF4, com barra que ele tem armor, tá? Sempre que você tiver um safe jump, no caso a Limei ela não é muito boa pra safe jump, né? Mas sempre que você tiver um safe jump, testa, tá? Porque, por exemplo, se eu vou colocar aqui o Reptile pra ele dar um wake up, esse rolamento mortal aqui. E a Limei, ela tem esse golpe aqui, por exemplo, dela, que ele dá safe jump, tá certo? Isso aqui, né? Fica mais 40. Apesar desse rolamento mortal ele ser um golpe lento, se você for fazer um safe jump, por exemplo, com um golpe alto, ele vai, tá vendo? Ele vai abaixar, ele vai dar um low profile. Então, testa. Contra ele, normalmente você vai fazer um safe jump usar um golpe médio depois, tá bom? Ó, por exemplo, o dela nem dá tempo de usar. Então eu vou fazer esse outro aqui, que ela tem esse outro golpe aqui, que dá um safe jump também, que tem uma vantagem bem mais alta, tá bom? Ó, com um golpe alto eu vou acabar whiffando, e se eu fizer com um médio, aí eu já consigo quebrar essa armadura dele. Então sempre que você tiver um safe jump, algum setup, testa contra o Reptile, e por causa que ele dá esse low profile no golpe alto na armadura. Mesmo que você tenha frames para quebrar, por ele abaixar, ele acaba saindo do seu golpe e mesmo assim consegue ativar a armadura. Então fique atento com isso, mas no geral ele não vai oferecer muito risco com essa armadura dele. E também tem uma coisa que eu até não comentei nos últimos vídeos dos últimos personagens, mas é importante. Ele, mesmo que você coloque aqui, ó, modo de quebra, tá certo? Alguns golpes do Reptile, quase todo personagem tem isso, tá? Mas alguns golpes do Reptile, ó, por exemplo, sempre que eu fizer um combo, o oponente ele vai vir aqui e ele vai quebrar, tá certo? Alguns golpes dele não são quebráveis no combo. Então, por exemplo, se ele fizer isso aqui normal, ele vai quebrar. Se eu fizer isso aqui e cancelar nisso, o oponente não consegue quebrar. A corrida é a mesma coisa. O primeiro hit, o oponente não consegue, só vai conseguir quebrar aqui no segundo. Tá bom? Então, você pode usar isso a seu favor se você for um jogador de Reptile. E se você tiver contra o Reptile e ficar, pô, por que eu não consegui quebrar isso aqui? Pode ser por causa disso. A gente também tem esse golpe aqui. Ele também é quebrável. Se eu não gastar barra, ele vai conseguir quebrar. E se eu gastar a barra, ele não consegue quebrar. Tá bom? Então, ele tem isso em 3 golpes. É uma coisa bem rara de se ver. Tá certo? Junto com isso, a gente tem também o fato de que esse overhead dele aqui, que eu ia lembrar, ele é cancelável em golpe especial também, tá? Em de camel, tá bom? Você consegue cancelar também em golpe de camel, tá? E eu esqueci de mencionar, inclusive, essa string dele aqui que ele tem, né? Que é esse frente 3-2, além dela ter gap, ela é extremamente unsafe, tá? Então se o Reptile tá abusando muito disso em você, se é jogador iniciante e não sabe, você consegue punir isso aqui tranquilamente, tá bom? Ela tem uma pequena gap, né? Então, além de você conseguir dar um armor aqui no meio, você consegue punir com um botão normal aqui, tá certo? Então, fiquem atentos com isso. Acho que aqui de string total já fechou, né? Acabei me precipitando ali. E de golpe especial, a gente tem também aqui o cuspe dele, ele é bem unsafe, tá? O cuspe dele, ele é bem unsafe e ele é alto, tá bom? Então, o seu oponente abaixar, você consegue punir. E ele não dá jail em nenhum string, tá? Então você coloca, por exemplo, abaixar e modo de bloqueio automático. Opa, modo de bloqueio tudo, perdão. Qualquer string aqui que ele fizer, o único golpe que ele dá jail é se eu fizer o stand 4, tá certo? Aqui, ó, é o único, é o único. Qualquer outro, ela vai conseguir abaixar, tá certo? E aí a gente tem também, ele é muito punível um bloco, e a gente tem também a Kubarra, que ela é tão punível quanto, só que a diferença é que ela é média. Essa daqui o oponente já
não consegue mais se abaixar, tá certo? Porque ela é média. E a gente também, se segurar esse botão aqui dele, a gente tem esse cuspe dele. Ele demora bastante pra acontecer, tá? Ah, ele é positivo, né? Se ele fizer numa certa distância, ele é. Mas ele demora bastante pra acontecer, tá bom? E o normal é alto e o com barra, ele é médio, né? O com barra, ele é interessante pra você fazer algumas vezes um bloco, tá? Ele fica positivo aqui, só que ele é pouco plus e você vai torrar uma barra e ele tem uma gap gigante aqui no meio, tá? Ele fala que é 23, mas ele é 23 depois do cancelamento do cuspe. Ele não é só 23 de início, tá certo? Então fique esperto. E também, né, um fato de que a normal, ela deixa assim, e a com barra, ela derruba. Então se tiver, por exemplo, um Reptile com um Mavado, ele vai conseguir te combar. Então toma cuidado. Se ele estiver usando a normal, você consegue só pegar no neutro e abaixar. Porém, toma cuidado que se ele usar a com barra e tiver, por exemplo, um Mavado, ele vai conseguir converter isso daqui. Então, fique esperto da mesma forma que ele também, se tiver com uma vada, ele vai conseguir converter dessa string aqui, né, te jogando pra longe, tá bom? Unido a isso, a gente tem a questão de, a diferença, né, das force balls com barra e sem barra, é porque a com barra, ela dura mais tempo na tela, então, por exemplo, a sem barra, ela já some, e a com barra aqui, ela vai andar um tempão aqui na tela, tá bom? E a com barra, ela também te deixa combar infinitamente, então, tipo, se eu usar a normal e usar a normal aqui de novo, ele vai jogar pra longe, eu tenho que usar tipo a normal média e a normal jogando reta pra ele ir pra longe, mas mesmo assim, se eu usar uma terceira vez, aí ele vai derrubar. A com barra não, a com barra, mesmo que eu use duas vezes a normal, a com barra eu consigo ficar, enquanto eu tiver barra, eu consigo combar aqui, tá bom? Tranquilamente, né? E a com barra ela vai cobrir mais cenário, né? Então, por exemplo, a rápida com barra ela não vai chegar a atingir o oponente full screen, e a sem barra, no caso. E a com barra ela já vai atingir. Então, ele tem um controle de espaço muito bom, acho que deu pra vocês perceberem isso, né? Ele ganha bastante barra porque ele usa bastante golpe especial, e ele não precisa de barra pra combar. Então, o Reptile, ele sempre vai ter barra pra quebrar e pra armor. Então, a administração de recursos dele é muito forte. Apesar dele não ter tantos mix que ofereçam tantos riscos, a administração de recursos dele é muito forte. E aqui a gente tem também um recurso que é a invisibilidade dele, né? Que é a normal, ela demora um tempo pra começar, tá bom? E tem um macetinho que se você usar a invisibilidade, apesar dela não ter começado ainda, se você cancelar o teleporte dele, ele já fica invisível direto, tá? Então tem esse macetinho aqui, você já consegue manter ela, né? E é isso que deixa forte esse mix-up aqui com o overhead. Então, por exemplo, se você faz um combo, você pode fazer isso com o Sub-Zero, você pode fazer isso com o Mavado, com a Janet, que você ativa, por exemplo, e termina nisso daqui, o Reptile estando invisível, aí faz sentido o mix do overhead, porque pode vir o overhead carregado, né, com ele invisível aqui, ou pode vir ele finge que não tá fazendo nada, aí ele só avança e dá um low aqui, por exemplo, porque você achou que ia vir overhead. Aí ele consegue te abrir com isso, então ele consegue armar esses setups. E qual a diferença da invisibilidade normal com barra? É que a normal, ela demora aqui mais ou menos uns 3 segundos para de fato ficar invisível, enquanto a com barra, ele já ativa praticamente na hora. Essa é a única diferença que tem, tá? Normalmente não compensa você usar barra na invisibilidade. E agora a gente vai para uma das barras mais importantes dele, que é a desse teleporte aqui, né? O que eu tava querendo dizer? Porque além desse teleporte com barra ele ser inquebrável, ele tem mais dois recursos. Que é, ele, ó, se liga, se eu faço ele normal, o Reptile já volta. Se eu faço ele com barra, repara que eu fiquei um tempo invisível, então você pode usar isso aqui, inclusive, para fazer um mix-up, tá certo? Ó, deu para fazer o overhead carregado e só depois eu fiquei só depois ele voltou. Então você pode, como ele dá para ser feito aéreo, você pode, por exemplo, sei lá, você tá no canto, você vai lá e faz uma conversão base aqui dele, né? Caso eu não tô no canto, né? Mas enfim, faz aqui uma conversão base dele. E aí você termina, por exemplo, fazendo isso aqui. Aí você termina invisível e já vai para algum setup, tá bom? Você pode usar um camel ele para cobrir esse tempo do wake up. Você pode fazer isso. E junto com isso, esse golpe aqui, ele tem armadura. Então o que você pode fazer? Por exemplo, se a Limei, eu tô aqui colado na Limei. Se eu fizer o normal e cancelar, o que ela vai fazer? Ela vai me punir. Eu não consigo defender. Aparece contra-ataque, mas eu não tô apertando nada. Eu só tô tentando defender, tá bom? Se eu fizer com barra, o que acontece? Ela pega na minha armadura. Então, eu consigo, por exemplo, fazer o com barra. Ela vai pegar na armadura e eu vou conseguir punir ela de novo com isso aqui, tá bom? Ó. Então, vocês estão vendo? Então eu posso baitar. O Raiden, mesma coisa. Ele vai fazer o Razzle Dazzle. Você faz isso daqui. Você usa a armadura. E aí você tem punição full aqui pra cima, tá bom? No caso ali meio eu tenho que esperar um pouco, né? Senão ela vai pegar no ar. Ó. E aí eu tenho o punish pra cima do meu adversário, tá bom? Então,
esse uso aqui com armadura, ele é bem perigoso, tá bom? A Li Mei, no caso, ela não alcança, mas serve a mesma coisa para essa string aqui, utilizando o contra o Raiden, por exemplo, que o Razzle Dazzle vai alcançar, tá bom? Então, fiquem ligados com isso. Então, resumidamente, cara, o Reptile, o que, que ele vai ganhar muito? Ele em controle de espaço, só um detalhe, tá? Esse stand 3 dele aqui, ele é alto, tá bom? Então, esse golpe aqui, ó, esse primeiro, tá vendo? Ele é alto. Só o segundo que é médio. Porém, o que que deixa forte é que mesmo ele não pegando, ele consegue cancelar, tá bom? Golpes aéreos, normalmente você consegue cancelar mesmo não pegando. Novamente, isso aqui é uma exceção, né? Essa string aqui dele é toda bugada, mas o stand 3 você consegue. Então, mas é interessante que se você whiffar, você não tem a block stun te atrapalhando. Então, por exemplo, o Reptile faz isso aqui, pega um bloco, beleza, ele tá -8, correto? Se ele whiffa, você tem muito mais tempo pra pegar e reagir, tá bom? Então é difícil, mas você pelo menos consegue, sei lá, pegar o turno, entendeu? Você consegue fazer isso aqui e ir pra um mix com isso. Se você tiver um alcance tipo um Shao, que é aquele stand 2 dele que pega longe, você consegue, abaixando disso aqui, você vai conseguir ter uma punição melhor, porque você não tem a block stun do stand 3 te atrapalhando, tá bom? Aqui, por exemplo, eu consegui fazer uma punição tranquilamente com um golpe normal, porque eu fiquei esperto mais. Novamente, tomem cuidado, porque se você ficar abaixando aqui, moscando, tentando pescar um stand 3, ele vai provavelmente conseguir fazer um B3-1 aqui em você. Tá certo? Outras pequenas características, né, que pode acontecer. O Reptile, ele tem um problema aqui, né, de hitbox, de hitbox, na verdade, onde esse B31 aqui dele, ele, às vezes, ó, ele acaba whiffando quando pega, muitas vezes, o whiff punish. Então, se você tiver ligado com isso, você sabe que aqui ele tá negativo, você não vai levantar punindo, mas ele fica negativo, tá? O jeito que ele faz isso daqui. Então, por exemplo, ele te deu um whiff punish aqui de longe, ele não vai conseguir oferecer pra muito risco, tá bom? Então, cara, resumidamente é isso, sim. Ele vai ter alguns mind games de poke cancelável. Por exemplo, ele vai sempre conseguir sair do canto de graça, tá bom? Então ele pode fazer isso aqui, por exemplo, e cancelar no poke, tá? Lembrando que é 9 frames aqui, tem uma gap para armadura, mas ele vai passar por trás. E dependendo do câmbio que você tiver, por exemplo, se tiver de tremor ou armadura, você consegue punir isso aqui bem. Se for um Conan com Tremor ainda, você pune com full combo, mesmo que não esteja na cristalina, tá bom? Então, cara, acho que é isso. O Reptile deu pra pegar um pouco, se você... lógico que pra quem manja, né, muito do jogo, isso aqui é uma coisa muito simples e muito básica, mas se você não manja muito, não faz ideia, tem algumas coisas que pode até explodir da sua mente, né? Eu acho que isso aqui fica interessante pra você criar umas novas ideias e ter uma noção que às vezes tem aquele seu amigo ali que tá jogando de Reptile e tá te dando muito trabalho. Aqui agora você já aprendeu algumas punições, né? Eu tentei fazer esse vídeo um pouquinho mais agilizado, claro. Mas se a gente for pegar matchup por matchup, tem muita coisa que dá pra ver. Às vezes o seu personagem específico faz uma coisa muito específica contra ele. Então a gente vai analisando isso daí. Eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês a terem ideias pra botar no treino esse personagem. Lembrando que se você tem alguma questão quanto a alguns termos que eu usei, quanto a frame data, eu tenho uma playlist inteira que é do básico ao avançado ali. E você consegue ver e matar todas as suas dúvidas lá. Então é isso aí, dê ideia aí. O que vocês querem, qual o novo personagem que vocês querem que eu traga, se vocês querem uma matchup específica. Enfim, né? Alguma coisa bem específica que vocês querem que eu traga. Então é isso, rapaziada. Se você tem alguma ideia nova do que você tá querendo ver no canal, eu já vou, como eu falei, né? Futuramente eu vou trazer uma série de BNBs gerais, série de como funciona um treinamento, a base dele inteira. Mas por enquanto eu vou tentando dissecar todos os personagens aos poucos, ao tempo eu vou trazendo questão dos cameos também, né? Mas é isso, se você quer ver alguma coisa específica, tem alguma dúvida aí, cara, deixa nos comentários, não tem dúvida ruim. O errado é você não perguntar. É isso aí, espero que tenham curtido, valeu, falou, é nóis.